Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso intitulado Teoria da Relatividade Especial de Einstein, ou em outras palavras, Teoria da Relatividade Restrita de Einstein. Este mini curso está disponibilizado em uma playlist esta que está à disposição dos internautas na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Este mini curso está associado a outros cursos e mini cursos relativos às áreas de ciências exatas e naturais, ciências exatas e da terra, entre outras áreas do saber científico, e todas estas atividades estão relacionadas ou são advindas das atividades, dos projetos e das ações de ensino, de extensão e de pesquisa desenvolvidos por estudantes e servidores do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Então, continuando com o nosso mini curso, nós estávamos fazendo uma revisão, desde a primeira aula, fazendo uma breve revisão sobre a relatividade apresentada por Galileu, como que é estruturada de forma geral. E em breve estaremos considerando as hipóteses de Galileu, os postulados de Galileu. Então, como que essa relatividade de Galileu pode ser apresentada de forma geral, e por fim, considerando os postulados, as considerações de Galileu, onde nós estaremos apresentando o que é apresentado em geral nos livros de física fundamental sobre relatividade de Galileu. Nós alcançaremos oportunamente os resultados. Então, continuando, na aula imediatamente anterior, nós estávamos analisando a dinâmica da velocidade, no instante t mais ΔT, e sabemos que ΔT, se ΔT é positivo, então a translação temporal ocorre para o futuro, ao passo que quando ΔT é menor do que zero, a translação temporal dessa função é direcionada para o passado, associado ao parâmetro de evolução temporal t e ao parâmetro de evolução temporal t sobre índice linha. Muito bem, então nós estamos analisando a dinâmica da velocidade, das velocidades, tais como medidas pelo observador sem linha e pelo observador com linha. Nós mostramos em aulas anteriores. Agora vamos continuar o procedimento algébrico, o tratamento algébrico desta expressão. Então, aqui, para efeito de preservação da equação da igualdade, nós vamos multiplicar e dividir por ΔT. Isso implica multiplicar ou dividir pelo número 1, e o número 1 é elemento neutro da operação de adição e da operação de multiplicação e da operação de divisão no âmbito do espaço vetorial dos reais. Então, usufruindo da propriedade de elemento neutro do número 1, nós vamos dividir todos esses termos em ambos os lados da igualdade por ΔT, garantindo e assegurando a preservação da igualdade. Então, aqui nós temos o primeiro termo, componente x da velocidade do observador com linha em relação ao observador sem linha. Então, t mais ΔT menos essa mesma componente na direção do eixo x no instante t, vamos dividir por ΔT. Muito bem, aqui entre chaves. Mais nós vamos agora considerar a componente x da velocidade de uma estrutura dotada de massa m, tal como medida pelo observador 2, ou seja, pelo observador distinguido aqui por um prime, por um sobreíndice linha. Então, nós temos t sobre índice linha mais ΔT sobre índice linha menos componente x no instante t sobre índice linha, dividido por ΔT. Muito bem. Multiplicado por ΔT sobre índice linha dt, t mais ΔT, aqui a dependência funcional, menos dt sobre índice linha t mais ΔT, dt, menos dt sobre índice linha dt, de acordo com a análise real, conforme o cálculo diferencial e o cálculo integral. Especialmente no caso do cálculo diferencial, a derivada de uma função, se a função é contínua em um determinado intervalo, gera uma outra função. Então, nós estamos aqui fazendo isso, dividindo esse termo por
por ΔT também. E aqui nós devemos multiplicar por componente x da velocidade da estrutura dotada de massa m, tal como medida pelo observador com o sobreíndice linha, observador 2. E aqui nós temos t sobre índice linha, dependendo de t. Isso é igual, então, esse termo, o último termo, no outro lado da igualdade, componente x da velocidade, tal como medida pelo observador número 1, observador sem o sobreíndice linha, observador qual não é indicado pelo sobreíndice linha. E então nós estamos dividindo por ΔT em ambos os lados da igualdade, preservando a estrutura da equação. Muito bem, vamos agora apagar esta linha e vamos convenientemente, mais uma vez, usufruir da propriedade de elemento neutro do número 1, tanto para a operação de multiplicação quanto para a operação de divisão no âmbito, no contexto do espaço vetorial dos reais. Então nós vamos agora dividir e multiplicar por ΔT sobre índice linha, e essa divisão, ΔT dividido por ΔT ou ΔT sobre índice linha dividido por ΔT sobre índice linha, é uma divisão tal que os termos são sempre diferentes de zero, para, de acordo com a análise real, evitar uma equação cuja solução é uma solução infinitamente degenerada, em outras palavras, uma solução composta por infinitas soluções, e isso gera uma degenerescência infinita, tal que gera uma espécie de patologia algébrica, patologia matemática difícil de se resolver, de se interpretar no âmbito dos observáveis físicos estudados no contexto do nosso universo físico, da nossa natureza, do nosso universo observável. Então, evitando essas patologias, esses problemas matemáticos graves e difíceis de interpretação física, de gerar uma interpretação física, nós vamos dividir e multiplicar por ΔT sobre índice linha, considerando que esse ΔT sobre índice linha é necessariamente diferente de zero. Então, convenientemente, vamos multiplicar neste segundo termo. Então, aqui nós temos, repetindo, nós temos componente x da velocidade do observador 2 em relação ao observador 1. Aqui está, dividido por ΔT. E, convenientemente, nós vamos fazer componente x da velocidade sobre índice linha, t sobre índice linha, ΔT sobre índice linha, menos a componente x sobre índice linha, t sobre índice linha, dividido por ΔT sobre índice linha. E agora vamos fazer ΔT sobre índice linha dividido por ΔT. E nós temos aqui multiplicando, não podemos esquecer, a derivada de t sobre índice linha em relação a t. E isso está com um argumento, com uma dependência funcional em t mais ΔT. Menos, repetindo o termo, aqui está, dividido por ΔT, e nós temos a multiplicação aqui da componente x sobre índice linha de t sobre índice linha, igual, aqui reposicionando, nós temos componente x de t mais ΔT, menos componente x dependendo de t, dividido por ΔT. Então agora vamos apagar a segunda linha e vamos aplicar, conforme os conhecimentos estudados no âmbito da análise real, nós vamos considerar que os domínios associados a essas funções são domínios que, em um determinado intervalo em particular, são domínios devidamente contínuos, considerando como continuidade, intervalo contínuo, considerando os conceitos, as definições no âmbito da análise real sobre o que é um espaço não contínuo e o que é um espaço contínuo. Então, admitindo que nós temos continuidade nos intervalos
dos domínios associados às funções aqui em questão, em análise, em tela. Então, nós vamos tranquilamente aplicar os limites e usufruir das propriedades da análise real e do cálculo diferencial, definindo então a derivada de uma função. Então, vamos aplicar o limite, tal como fizemos em outras expressões similares durante as aulas anteriores a esta. Então, aplicando o limite, nós temos dividido por ΔT, então o limite quando ΔT tende a zero. Muito bem, o primeiro limite, mais o limite quando ΔT sobre índice linha tende a zero deste primeiro termo. Então, repetindo este primeiro termo, daí a conveniência algébrica, matemática, de fazer a divisão de ΔT sobre índice linha, ΔT sobre índice linha e reposicionar o ΔT. Então, encontrarmos esse limite e podemos, em seguida, por consequência, definir aqui, reestruturar e reescrever como uma derivada da função em relação ao tempo, ao parâmetro de evolução temporal t sobre índice linha, que é exatamente o parâmetro de evolução temporal tal como medido por relógios, né, que estão devidamente sincronizados e são relógios, portanto, e por consequência apropriados, adequados e honestos, que estão, repito e reitero, devidamente sincronizados no sistema de coordenadas x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha, sistema de coordenadas tridimensional esse que está acoplado a um sistema de observação, ou a um maquinário que desenvolve e que afere e faz medidas sobre a dinâmica e observa, portanto, a dinâmica de uma estrutura material dotada de massa m que apresenta, em particular, uma determinada dinâmica no universo ao longo do espaço tridimensional no universo observável. Então, aqui nós temos limite multiplicado quando ΔT tende a zero, de ΔT sobre índice linha dividido por ΔT, multiplicado pelo limite quando ΔT tende a zero, da função dt sobre índice linha dt, derivada de t sobre índice linha em relação a t mais ΔT. Vamos conferir. Conferindo direitinho, nós temos esse termo não é negativo, esse termo é positivo, certo? Não posso me equivocar, perdão, mas esse termo é positivo, então fazendo a correção. Aqui mais o último termo, vamos passar para a segunda linha, limite quando ΔT tende a zero, de dt sobre índice linha dt, em t mais, com dependência funcional em t mais ΔT, menos dt sobre índice linha dependendo de t, dt, dividido por ΔT. Então, essa chave aqui, ela está associada a todo esse termo, inclusive com ΔT na divisão, igual ao limite. Assim, precisamos ainda considerar a multiplicação Vx sobre índice linha, t sobre índice linha, agora sim igual, finalmente, ao limite quando ΔT tende a zero, da componente xt mais ΔT, menos a componente xt, dependendo de t, ΔT. Muito bem. Então, agora, vamos apagar este termo. Então, repetindo, eu havia equivocadamente errado aqui, escrito menos, mas não é menos, é sinal de mais. Então, aqui está com sinal de mais e com sinal de mais, portanto, corrigido. Agora, vamos apagar esta faixa. E vamos considerar mais uma vez, fazer mais uma vez a observação, uma importante observação de que o limite de uma função f de x mais ΔX
menos f de x, tudo isso dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero, isso é igual a derivada de f de x em relação a x. Essa é a definição de derivada conforme a análise real e conforme o cálculo diferencial. Não esquecendo que a derivada de uma função analisa a dinâmica da imagem de uma função f de x a partir de variações infinitesimais do seu domínio. Então, se supusermos que o domínio da função f de x sofra uma variação infinitesimal, ou seja, uma variação que tende a zero, porém não é zero, considerando que o domínio é exatamente um espaço matemático devidamente contínuo, conforme definido, prescrito e determinado, não é? Definido, preconizado pela análise real, então aí sim é possível calcular a derivada e, portanto, entender qual é o comportamento da imagem da função f de x quando essa função f de x sofre uma variação infinitesimal em seu domínio. Então aqui nós temos este limite transformar-se-á em derivada da velocidade, da componente x da velocidade do referencial 2 em relação ao referencial 1, em relação ao tempo, essa derivada, mais aqui também transformar-se-á em uma derivada, então derivada da componente x do vetor, da velocidade sobre índice linha em relação a dt sobre índice linha, multiplicado aqui também torna-se uma derivada, então dt sobre índice linha dt, multiplicado por esse limite, e quando ΔT tende a zero, esse limite então gera um zero aqui, então nós temos t mais zero, aplicando o limite, então temos t, e portanto a derivada de t sobre índice linha dt, aqui dependendo de t, aqui dependendo de t, e aqui dependendo de t sobre índice linha, multiplicando, mais este termo tornar-se-á também, a exemplo dos anteriores, uma derivada. Então nós temos derivada em relação a t, de que? Da derivada de t sobre índice linha dt, certo? E isso aqui dependendo do tempo, multiplicado pela velocidade, a componente x da velocidade da estrutura dotada de massa m, tal como medida pelo observador sobre índice linha, t sobre índice linha igual a derivada da componente x da velocidade, tal como medida pelo observador 1, aqui. Então nós temos agora, vamos apagar esta parte e resumir esta expressão. Vamos fazer esse resumo, verificar. Aqui nós temos derivada da componente x em relação ao tempo t, derivada em relação a t, mais a derivada da componente x sobre índice linha, t sobre índice linha, dt sobre índice linha, multiplicado pela derivada de dt sobre índice linha, dt, isso dependente do tempo, isso aqui entre colchetes com expoente 2, multiplicado, mais a derivada de ordem 2, esse 2 não é expoente, pelo contrário, evidentemente aqui no âmbito do cálculo diferencial, comporta-se como a segunda derivada, ou seja, esse número indica o número de vezes que o operador de derivada em relação ao tempo t é aplicado sobre a função t sobre índice linha. Então, t sobre índice linha dt, isso aqui é uma derivada de ordem 2 e não um expoente, multiplicado por velocidade componente x elevado a t sobre índice linha, igual a derivada da componente x. É importante observar que aqui nós temos derivada de ordem 2 de t sobre índice linha em relação a t. Repetindo, reiterando de que esse é o operador de derivada em relação ao tempo t é aplicado duas vezes sobre a função t sobre índice linha dependente de t. E aqui nós temos exatamente uma situação diferente, bem diferente. Nós temos o dt, a derivada de t sobre índice linha em relação a t, a variável t, e todo esse termo está sim agora elevado a um expoente 2. Então aqui nós temos esse termo elevado ao expoente 2 elevado ao quadrado.
Portanto, nós temos, evidentemente, uma diferença conceitual, matemática, algébrica, de definição aqui, certo? Esse 2 indica o número de vezes que o operador de derivada atua sobre a função t sobre índice linha, ao passo que este 2 indica o expoente, né? Nós temos realmente aqui, efetivamente, um expoente que está, notoriamente, um expoente que está sendo aplicado, ou seja, nós temos essa função multiplicada por essa função, então nós temos essa função elevado a expoente 2. Então, aqui nós podemos definir a aceleração, né? Então nós podemos definir assim, a aceleração componente x sobre índice linha. Como é que ela pode ser definida? Ela pode ser definida como a derivada de Vx sobre índice linha dt sobre índice linha. Aqui a aceleração componente x pode ser definida aqui como a derivada desta função velocidade aqui em relação ao tempo t, certo? E aqui a aceleração componente x, tal como medida pelo observador número 1, é igual à derivada da velocidade componente x em relação ao tempo dt. Então, vamos encerrar a aula neste ponto, uma vez que nosso sistema de gravação possui limitações com relação à quantidade de gigabytes, e isso implica em limitação com relação ao tempo de gravação, no máximo 23, 24 minutos. Então, mais uma vez, esta atividade está associada às atividades de ensino, de extensão e de pesquisa desenvolvida por alunos, com discentes e servidores técnicos e professores que atuam no Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Agradecemos a atenção e o prestígio concedido às nossas atividades. Muito obrigado a todos.